Eu hesitei em falar desse assunto, mas hoje não vou falar de curso, nem convidar para curso, nem nada disso. Mas é que a situação está insustentável. O nível de mentiras a respeito dos salvamentos, das doações que estão sendo pedidas para o Rio Grande do Sul, atingiu uma proporção que é inaceitável, é desumana. A confusão que o governo do estado fez também com o pedido de doações e que quem doou acreditou nele, que esse dinheiro ia ser usado agora para ações emergenciais é também inaceitável. E eu espero que ele responda por isso. Só que não podemos deixar de ajudar. Eu vou colocar nos comentários dados de entidades que confio, que também vão precisar prestar contas do que estão recebendo. Você pode doar também direto nos correios, que também estão recebendo mercadorias urgentes para levar. E além disso, procurem combater notícias falsas. Elas não só não ajudam, como podem atrapalhar muito as pessoas que estão numa situação de desalento completo. E sim, é uma situação política. Nós temos na região tragédias recorrentes ambientais. E, infelizmente, a gente vai ter muito mais daqui para frente, em todos os lugares, e é por isso que é necessária a politização desse assunto. Porque a política é a atividade por excelência que regula a vida em sociedade, que cuida, ou pelo menos deveria cuidar, né, das pessoas em sociedade para viverem em comunidade de forma harmônica. Então eu vou contar uma novidade para vocês. É mentira que falaram para você de que o ser humano é uma coisa e a natureza é outra. A gente faz parte do ambiente em que a gente vive, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a nossa comida. Se não existe humanidade sem meio ambiente, não existe meio ambiente equilibrado. Então, a política engloba o cuidado com a natureza. Fazer política pressupõe cuidar da natureza também. E quando os políticos são omissos, eles causam mortes. Quando não aplicam as verbas necessárias para evitar uma catástrofe, ou pelo menos amenizar. Imagina se a gente tivesse agora não 400 cidades atingidas, mas 150, 200, metade sem essa catástrofe. As outras poderiam ajudar melhor, né? Não colapsaria toda uma região. O colapso generalizado gera outras crises, numa avalanche de problemas, que vão gerar consequências cada vez mais graves na vida das pessoas em gerações daqui para frente. Não sabemos quando essas pessoas vão conseguir, se vão conseguir se recuperar. É equiparável o que aconteceu no Rio Grande do Sul a destruições de guerras. Então, não dividam o Brasil, não dividam os brasileiros. Já houve uma tentativa similar quando aconteceu a enchente na Bahia, a respeito de nordestinos, e agora alguns tentam o oposto, como se a gente não fosse todo mundo brasileiro. E políticos, se vocês não gostam de gente, não se propõem como responsabilidade proteger, cuidar de gente, não entrem na política. Não façam meu curso, nem nenhum outro curso, tem um monte de curso bom por aí. E nós, como eleitores, é um alerta para que a gente preste atenção exatamente em quem a gente vota. Tem muita gente boa sim para escolher, mas se a gente votar no circo, enquanto a gente deixar que o circo, que o histriônico ganhe, a gente não vai ter pessoas que querem realmente fazer um trabalho sério. E essas pessoas têm que estar em maioria. A gente viu cidades pequenas agora sendo completamente destruídas, as grandes também. Os prefeitos dessas cidades, os vereadores dessas cidades têm que acolher as pessoas e tentar facilitar a vida delas ao máximo. E aí, muitos deles, eles mesmos, perderam tudo também. Isso é colapso. Outra situação
Inaceitável são os julgamentos das pessoas em relação às vítimas dessa situação. Muito fácil julgar do seu sofá, sem estar sentindo na pele, com água pela cintura, para socorrer alguém. Se você tivesse que, por exemplo, sair de casa agora, nesse exato momento, 10 minutos para correr, 5 minutos para correr, um dia que seja para preparar tudo e sair. Você já está, né, com a sua mochila do LB prontíssima para todos os membros da sua família, já sabe para onde vai, tem um abrigo, tudo preparado, né? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Então pare de julgar as pessoas. Um bom parâmetro para saber se o que você está postando é adequado é pensar se você teria coragem de falar pessoalmente o que você está postando, com o grau de agressividade que se posta. Na grande maioria das vezes, ninguém fala com outro ser humano dessa forma, nesse tom. Então, se a resposta for não, é sinal de que você só está usando as redes sociais como esgoto para despejar suas frustrações. Não faça. Nenhuma pessoa em situação de calamidade completa precisa da sua opinião. Você vai estar se revelando não só uma pessoa tacanha, mas uma pessoa desprovida de humanidade. E em situações como essa, eu não quero saber em quem as pessoas do Rio Grande do Sul votaram, muito menos qual é a religião delas. O que interessa, o que aconteceu, o que podia ter sido evitado e não foi, o que nós temos já nesse estágio da humanidade de tecnologia para evitar e recursos que são mal empregados e como salvar essas pessoas e os animais agora. É isso que importa. Porque sim, tragédias acontecem, mas a gente pode prevenir. E o poder público não só pode, como deve. É obrigação dele prevenir o colapso completo. As pessoas estão agora com baratas subindo por todo lado. A gente vai ter uma crise sanitária, em cima da crise de enchente, em cima da crise da fome, em cima da crise econômica. As crianças sem aulas, meninas e mulheres sendo abusadas em abrigos, roubos, saques. Então, nessa situação, deu para perceber que com a enchente, o esgoto colapsa, água potável colapsa, transporte colapsado, colapsa também o gás encanado, postos de combustíveis, uns explodiram, outros estão embaixo d'água, outros podem ter sido danificados e aí tornou imprestável o combustível que estava lá embaixo. As pessoas perderam o meio de vida delas, perderam familiares e não tem recuperar para a morte. A magnitude das perdas, dos danos, são nesse momento imensuráveis. Não dá para calcular. Isso é o que se chama colapso. Quando alguém fala, a cidade colapsou e que tudo foi levado pelas águas. E nesse momento, as pessoas estão tentando se salvar e salvar outras pessoas. Não julgue, você não faz ideia do que elas estão passando. Então, se você não pode doar, reze. Eu também faço isso. Rezando muito aqui para que aquelas pessoas encontrem força, não sei onde, para se recuperar. Se você não é de reza, ajude a denunciar notícias falsas. Como os eleitores aqui são maioria, eu peço, a gente tem que prestar atenção em quem a gente vota. A política é uma das atividades mais nobres que uma pessoa pode exercer e também está enlameada há muito tempo. O segredo é prestar atenção em ações, não em palavras dos políticos. Essa história de que o Estado só atrapalha, o Estado só isso, o Estado só aquilo, que não serve para nada, é mentira. A nossa sociedade se transformou em uma sociedade complexa, com problemas que são extremamente complexos. E nenhuma família individualmente ou várias famílias em grupo consegue resolver isso.
A gente já teve isso, chamava feudalismo. É por isso que existe o Estado. As pessoas que foram salvar outras, além da população civil que se engajou de uma forma linda, foram servidores públicos, treinados para isso e ajudaram também a população a se mobilizar, se arriscar menos. Os recursos necessários que sejam agora, nesse momento, destinados às pessoas. E eles não dão lucro, a não ser reconstrução da vida. Então, sim, a gente precisa do Estado. Um dia talvez a gente não precise mais, mas a gente precisa, acima de tudo, nesse momento, de união de todos os brasileiros, da iniciativa pública e da iniciativa privada. Por isso, não caiam em mentiras. Não deixem de ajudar. A recuperação não vai ser uma corrida de 100 metros, tá? Vai ser uma maratona, uma super maratona. É necessária, portanto, a união de todos agora. Fiscalização também. Não deixar que esse assunto seja motivo de briga entre nós, mas de cobrança de todos nós em relação a políticos que têm obrigação de aplicar os recursos em prevenção e, infelizmente, agora em salvamento e reconstrução. Não compartilhe notícias falsas. E dá para fazer as três coisas simultaneamente. Ajudar como puder, cobrar os governos, todos, e pensar antes de compartilhar qualquer coisa. Eu tenho uma dica aqui que é bem antiga, não é minha, mas funciona. Se pergunte: é verdade o que você quer falar para todo mundo? Segundo, é bom compartilhar isso? E terceiro, é útil para quem? Vai ajudar quem? Se a resposta for negativa para qualquer uma dessas perguntas, não compartilhe. Porque essas pessoas que publicam as fake news estão fazendo dinheiro com a tragédia, com a morte dos brasileiros do Rio Grande do Sul. Não faça parte disso. E lembrando, pense nisso. Abaixe os links, se você puder, quiser ajudar. Se não quiser, não tem problema. Só não atrapalhe, que já vai ser uma grande ajuda. Obrigada, fiquem bem.